Senhor Deus, Pai bendito e santo, nós nesse momento, ó Pai, que a Tua Palavra será mais uma vez lida e exposta ao nosso coração, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor fale com a Tua igreja, fale conosco, ó Pai, nos instrua nessas verdades, traga aos nossos corações, ó Deus, o entendimento de como devemos desenvolver as nossas vidas nesse mundo de forma que glorifique o Teu nome e não de forma que traga luz a nós mesmos, trazendo-nos glórias, procurando a vista dos homens e o louvor dos homens, mas que o nosso viver, a nossa vida, Pai, seja conduzida por Tua Palavra em piedade para a vida que Te agrade e que Te glorifique nesse mundo. E assim então, ó Pai, sem buscarmos esses holofotes, que o Teu nome seja glorificado, que os homens temam ao Senhor. Nos ajude, ó Deus, em nossas fraquezas, supere as nossas limitações e, ó Deus, trate com o Teu povo com graça e com bondade. Assim pedimos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, dando sequência à nossa exposição em Mateus, agora nós vamos entrar no capítulo 6, na exposição do Sermão do Monte. Nós vamos fazer a leitura dos versos 1 a 4, mas nesse momento aqui pela manhã nós vamos nos concentrar na introdução, que é o versículo 1. Mateus 6, vamos ler os versos 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Até aqui. Nas últimas exposições, só relembrando aqui de forma bem sucinta, nas últimas exposições nós vimos que o trabalho do nosso Senhor esteve voltado para a correção e o restabelecimento do correto entendimento e uso da lei de Deus. E o foco do seu ensino esteve centrado no verso 20 do capítulo 5 de Mateus, que diz: Porque vos digo, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. E agora nos versos, e é interessante observarmos isso, né? Nos versos que se seguem aí, depois do verso 20 do capítulo 5, o Senhor procura ampliar esse entendimento acerca da lei de Deus, apontando para a abrangência da lei, atentando então nesse trecho aí para o coração, daquilo que move a nossa religião, e não apenas para aquilo que se mostra aos olhos, aquilo que se mostra visivelmente. E agora, nos versos que seguem aí a nossa exposição, embora Jesus pareça mudar o foco, ele não se move para uma direção inteiramente nova. Nós vamos observar isso, porque ele ainda está preocupado em mostrar aos seus discípulos esse quadro completo do que significa para a vida cristã exceder e muito a justiça dos escribas e fariseus. Então, ele segue esse propósito aí, e isso é interessante que notarmos nessa estrutura do capítulo 6, porque isso se desdobra do verso 1
ao verso 18, por meio de 3 ilustrações que vão expor o tipo de justiça deficiente dos fariseus e escribas, a um tipo de justiça hipócrita, a uma obra hipócrita, colocando-a em contraste com a verdadeira justiça do reino de Deus, que abarca não somente as obras externas, não somente aquilo que os olhos veem, mas o coração, a motivação que leva o homem a executar uma boa obra, ou como nós temos aqui, uma obra de justiça, exercer a sua justiça diante dos homens. Então o Senhor, ele desenvolve aí o seu sermão, partindo aí dando esses exemplos, né, de 3 ilustrações. Nós vamos perceber aí, como exemplo, o Senhor usa aí nessa sequência o que era considerado os 3 atos mais centrais da piedade religiosa judaica, que era dar esmolas, a oração e o jejum. O Senhor segue aí mostrando, apresentando esses 3 exemplos como ilustração para o que ele diz aqui agora no verso 1, e ele vai desenvolver isso ao longo do seu sermão. Entretanto aí, irmãos, nosso alvo nesse primeiro momento aqui pela manhã é expor o princípio geral do que significa para o cristão exercer justiça diante dos homens, como temos aí descrito no verso 1. Veja: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. De outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. O versículo 1 aqui, dentro dessa estrutura do sermão do Senhor, ele desenvolve um papel de cabeçalho, que não apenas introduz a sessão, mas também nos oferece uma visão clara sobre a conexão entre nossas ações e a verdadeira motivação do nosso coração, pelo que nós somos motivados a fazer determinada coisa, que talvez aos olhos dos homens expressem piedade, expressem uma espiritualidade elevada, muito boa. Então o ponto é esse: nós devemos nos lembrar aqui de que o árduo trabalho do Senhor nos últimos 28 versículos consistiu em mostrar a profundidade e a extensão da lei de Deus, nos ensinando, nós falamos sobre isso, né? Nos ensinando que um pecado no coração, onde o homem não vê, é tão pecado quanto um ato, quanto a própria execução, a expressão dele em atos. E nós vimos detalhadamente essa questão onde o Senhor para e fala: ouviste o que foi dito? Reinterpretando a lei, tirando os excessos dos fariseus e a distorção mesmo, os erros deles. Vocês ouviram o que foi dito pelos antigos? Não adulterarás. Aí o Senhor vem: aquele que olhar com a intenção impura já adulterou no coração. Ele fala do assassinato, aquele que nutre o ódio, a ira pecaminosa contra o próximo, é tão pecado quanto o ato de tirar a vida do próximo. O Senhor vem trazendo essa abrangência e mostrando a profundidade da lei de Deus diante dos olhos dos seus discípulos e dos nossos, aplicando as nossas vidas, apontando para um procedimento que abarca não somente o externo, mas também o interno. Então, veja, se até aqui o Senhor esteve preocupado no modo, no modo como lidamos com a lei de Deus em nosso coração, agora Ele se volta para a motivação que nos leva a praticar, a executar isso na forma visível, de forma visível, fechando aí então esse quadro que distingue a verdadeira
justiça, daquela que é falsa e que visa apenas a boa reputação diante dos homens, que não vê como Deus vê, que não vê o coração. E portanto, às vezes pode parecer que uma obra é muito boa, que alguém está de alguma forma fazendo algo justo, mas na verdade ele está preocupado com a sua reputação, com o ser benquisto, por receber a glória, o aplauso dos homens. E o primeiro verso aí do capítulo 6, quando o Senhor fecha esse assunto, ele começa com algo bem marcante sobre a postura dos seus discípulos, dos discípulos de Cristo com respeito a esse tipo de justiça externa, ou boas obras, como nós vamos perceber aí. É interessante porque, embora aí no verso 1 não ocorra essa expressão boas obras, o que está implícito aqui é isso: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. É uma advertência geral, contra a vanglória em qualquer uma de nossas boas obras, as quais são resumidas aqui nesse início na palavra justiça, ou exercer a vossa justiça, especificamente no termo aí justiça. A advertência então que o Senhor faz aqui está ligada aos motivos pelos quais nós fazemos essas coisas justas, dar esmolas, orar, usando os exemplos que ele faz, mas isso é muito mais abrangente do que isso. Jejuar, e esse, irmãos, é um ponto, trazendo isso aqui a uma consideração prática. Esse é um ponto que devemos ter muita atenção em nossa vida cristã, porque a vida cristã, em alguns aspectos, entenda bem isso, tá? Em alguns aspectos, a vida cristã pode parecer e se mostrar muito garbosa, muito robusta, mas em grande parte, ela é bem delicada e frágil, pois nós temos a capacidade, nós carregamos em nós essa capacidade de perverter até aquelas coisas mais puras e belas, justas, legítimas, para o nosso próprio mal e desonra de Cristo. É interessante o comentário que João Calvino vai fazer, comentando esse texto. Ele diz, comentando justamente esse ponto, essa é uma advertência muito necessária, pois em todas as virtudes a entrada da ambição deve ser temida, e não há obra tão louvável que não seja em muitos casos corrompida e poluída por ela. Portanto, o objetivo aqui é corrigir a doença da ambição, quando ao fazer o que é certo, buscamos a glória dos homens. Parece que João Calvino aqui ele vai tocar num ponto muito esclarecedor, que é esse desejo insaciável por ser visto que nós temos, que o homem tem, de ser aceito, ou de ser reconhecido e louvado pelos seus semelhantes, descrito aí nas palavras de Calvino, essa ambição. Isso é esclarecedor, por quê? Porque define bem essa condição lamentável que ficamos expostos depois da queda, depois da ruína do homem em pecado, onde nós perdemos o referencial de adoração, perdemos o referencial do serviço, de piedade, do amor e de tudo mais que estava direcionados para a glória de Deus,
para o louvor de Deus. E nos voltamos então para a nossa própria autopromoção, para nossas próprias ambições, por meio dessas obras de justiças ou de justiça manchadas em pecado. Interessante quando nós observamos esse ponto na nossa história, na história do homem. O homem, ele foi criado originalmente, quem desenvolve isso de uma forma muito clara em um livreto bem pequeno é o reverendo Felipe Fontes, falando da idolatria do coração e desse desvio que o homem teve em sua queda. Quando o homem se desliga de Deus, as suas motivações, elas são redirecionadas de Deus para o próprio homem. O homem foi criado originalmente como um ser teocêntrico, um ser espiritual, que deve buscar em Deus o suprimento para toda a sua vida, e satisfazer-se na medida que ele glorifica a Deus, e encontrar a sua plena bem-aventurança e satisfação quando ele vive em obediência a Deus, para a glória de Deus. Quando o homem peca, ele se desliga do bem supremo, e ele perde esse referencial da adoração, do serviço, da glória a Deus, e ele não perde esse impulso religioso, mas ele redireciona de Deus para si próprio. E essa condição lamentável de desejar aquilo que só Deus é digno é descrita em muitos lugares nas Escrituras. E nós vemos isso de forma bem marcante aqui nos evangelhos, principalmente em Mateus. Principalmente no Evangelho de Mateus, quando o Senhor confronta aqueles homens religiosos, esses homens que representavam a religião, ou que deveriam representar a religião pura, conduzindo o povo à piedade, à justiça verdadeira. Nós percebemos isso na forma como o Senhor confronta esses homens. Nós percebemos a realidade dessa natureza abrigada no coração do homem. Irmãos, nós devemos aprender com isso. Esses textos não estão ali para nós olharmos para eles e falar: olha, vejam como esses fariseus eram maus, olha, que homens hipócritas. Não. Esse texto e muitos outros escrituras, quando se mostra essa realidade, está ali justamente para que, através deles, através desse tipo de espiritualidade reprovada pelo Senhor, nós olhemos para nós, para o nosso coração, para as nossas obras, e possamos aferir o nosso coração, as nossas motivações, para ver se não estamos vivendo como esses homens viveram, porque é um tipo de vida reprovada pelo Senhor. Reprovada pelo Senhor. Abra Mateus 23. Nós vamos perceber essa realidade da lamentável condição que estamos nesses confrontos. Onde o Senhor procura mostrar que esse redirecionamento das motivações faz parte da natureza humana caída. Quando nós nos dirigimos a Deus, assim nós estamos conduzindo a nossa vida hipocritamente. Veja, Mateus 23, verso 5: praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. E assim nós temos muitos outros textos. Eu vou ler bem rápido. Lucas 16, verso 15, vai dizer:
Mas Jesus lhes disse: vós sois o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominável diante de Deus. João 5,44 diz: como podeis crer vós, os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do único Deus? Veja bem e perceba a questão crucial e séria que está diante de nós. Nós temos uma natureza abrigada em nosso coração, que desde esse momento que se desligou de Deus, ela sempre vai procurar a sua autopromoção, a sua própria glória, o seu próprio louvor. Por isso, irmãos, a expressão inicial que o Senhor Jesus emprega aqui, no versículo 1 de Mateus 6, guardai-vos. Por isso essa expressão se reveste de grande significado para nós, assim como significou para a audiência local imediata do Senhor Jesus. Por quê? Porque ela nos chama ao dever da vigilância, ela nos chama a essa responsabilidade, a esse dever, como quem está aplicado. O termo ele significa isso, como guardai-vos, como quem está aplicado em guardar um bem precioso, em sentinela, em atenta vigilância. E essa vigilância é um exercício contínuo, no qual nós devemos estar envolvidos diariamente. Não é uma coisa que agora, aquela situação ali está me cheirando mal, já ouviu essa expressão? Deixa eu... Não, é algo constante e vigilante, porque a natureza que está dentro de você, ela não tira folga, ela não dorme, ela não cochila, ela não sai de férias, ela está sempre lá, contra Deus, trabalhando, militando, lutando contra a lei de Deus, E talvez um texto que ilustre bem isso seja o de Mateus 26. Abra esse ambiente ou esse enredo onde o Senhor Jesus vai ao Getsêmani. Então ele chama alguns dos seus discípulos para orar, ele se retira com mais alguns e pede para que eles fiquem. Veja, capítulo 26, verso 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O propósito do Senhor Jesus aqui era exercitá-los, para que eles se tornem convictos do seu próprio perigo. Vigiem aqui, vigiem e orem. O trabalho do Senhor e o propósito aqui é justamente exercitá-los, para que eles se tornem ativos nesse processo e convictos do seu próprio perigo, para que não cochilem quando na verdade precisam estar alertas. Calvino, comentando esse mesmo trecho aí, ele diz algo enriquecedor. Veja, essas advertências essa advertência se refere adequadamente aos crentes que, sendo regenerados pelo Espírito de Deus, desejam fazer o que é certo, mas ainda, vejam isso, trabalham sob a fraqueza da carne,
Pois, embora a graça do Espírito seja vigorosa neles, eles são fracos de acordo com a carne. E embora somente os discípulos tenham aqui apontado suas fraquezas, ainda assim, como o que Cristo diz deles se aplica igualmente a todos, devemos extrair dela uma regra geral, que é nosso dever manter diligente vigilância e oração. Essa é a realidade da vida cristã. Embora nós tenhamos sido, embora nós fomos regenerados, embora o Espírito do Senhor tenha feito essa obra de regeneração em nós, ainda trabalhamos sob a fraqueza da carne. Essa natureza corrupta ainda está lá, E o ponto desse guardai-vos que nós estamos vendo aqui, ele diz respeito justamente a vigilância quanto a essa questão. Guardai-vos, que Jesus nos alerta aqui em Mateus 6, então diz respeito a vigiarmos para não fazermos aquelas coisas justas e boas que o Evangelho nos ordena a fazer para a glória de Deus, para a nossa própria ostentação, para a nossa própria glória, para a nossa própria satisfação pessoal. Irmãos, nós devemos nos lembrar disso. Nós devemos nos lembrar disso, de que esses dons, os dons que recebemos da parte de Deus para a realização da sua obra, não podem nos servir para exaltação, não podem nos servir como ostentação da nossa própria pessoa. Não existe na vida cristã espaço algum para esse tipo de orgulho, para esse tipo de vanglória ao fazermos aquilo que o Evangelho nos reveste de poder para fazer. Vocês entendem isso? É incoerente, é inconsistente com o que o Evangelho é. Onde depois de sermos vestidos, dotados e abençoados pela graça, nos viramos contra Deus em vanglória e em busca de louvor diante dos homens. Isso soa como estupidez da nossa parte, e a Escritura nos alerta com relação a isso, não somente aqui, mas em muitos outros pontos. E é interessante que o apóstolo Paulo fala, tratando sobre esse tipo de soberba presente na igreja de Coríntios. Abra 1 Coríntios 4, verso 6. Primeiros Coríntios 4, verso 6 vai dizer: estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto: não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tiveras recebido? Veja como esse tipo de orgulho, esse tipo de busca de vanglória ao executar aquilo que o Evangelho nos dota de poder e nos ordena fazer, é tolice, é inconsistência e maligno.
porque isso brota do coração maligno, de querer usurpar a glória de Deus, de querer usurpar o lugar do próprio Deus. Vocês conseguem ver o rastro da queda? Vocês conseguem perceber o rastro da queda que desliga de Deus essas motivações e liga para o homem e vai ele? A salvação, a regeneração precisa estar trabalhando em nós essa restauração das nossas motivações para Deus. É por isso que ele está desenvolvendo aqui: se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus. Por isso que quando nós expomos esse versículo, nós ficamos, poxa, diante daquela sociedade, quando o Senhor diz isso, aqueles homens eram o topo da espiritualidade, os homens que conheciam a lei como ninguém, que faziam todas as suas obras que estava descrito na lei e que eram boas. Quem pode exercer como nós? Às vezes até a gente expondo aqui, né? A gente fica, nós vamos exceder em muito a justiça desses homens. Está aqui. A regeneração, ela é esse processo inverso que nos religa novamente a Deus e o Evangelho nos incita novamente a exercitar em vigilância, em oração, usando todos os meios de graça para a glória de Deus, porque esse é o propósito para o qual nós fomos criados, para nos deleitarmos em Deus. Então, é inteiramente incoerente com a vida cristã esse tipo de orgulho por meio das obras que o Evangelho nos ordena fazer, esse tipo de vanglória. Eu acho muito interessante um texto de Spurgeon falando sobre algo a respeito disso. Veja e preste bastante atenção no que Spurgeon diz. Se eu humildemente pudesse dar-lhes um conselho, cristãos, o conselho seria esse: vá, pendure seu orgulho na forca, bem no alto, pendure-o ali para apodrecer, e você fique de pé abaixo e o execre por toda a eternidade. Com certeza, tudo o que mais deve ser amaldiçoado e desprezado é o orgulho de um cristão. Ele, de todos os homens, tem 10.000 vezes mais razão do que qualquer outro para ser humilde e andar humilde com Deus, e gentil e humilde para com os seus semelhantes. Observe aquele madeiro ensanguentado, o qual as Escrituras nos relatam, e saiba, cristãos, para sua humilhação, que um justo morreu por pecadores injustos. A culpa que estava sobre os seus ombros foi removida pelo sofrimento de um santo. Portanto, core o seu rosto de humilde vergonha e não queira gabar-se por coisa alguma, pois tudo o que você tem é fruto de graça. Nós não temos razão alguma para nos vangloriarmos das boas obras que são ordenadas por Deus nas Escrituras, que devemos andar, fomos salvos para isso, não é isso que diz Efésios? Ele nos elegeu para que andássemos nessas boas obras. Não temos razão alguma para nos gabarmos delas. As melhores obras na vida cristã precisam ser permeadas pelo senso de humilde dependência do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que nos veste de graça, porque é Ele que nos veste de poder, de vigor, para a realização da vontade de Deus, para o avanço do seu próprio reino.
Às vezes nós achamos que nós somos imortais, né? Que nós somos fortes, vigorosos, que a nossa vida cristã é uma maravilha isso. Perceba exatamente isso. Se nós estamos um passo à frente, ou se nós estamos independente dessa caminhada na vida cristã, não é? Isso é fruto de graça, irmãos. Isso é fruto de bondade da parte de Deus. Por isso a vanglória é abominável aos olhos do Senhor. Por isso elas soam como podridão às narinas do Senhor. E é interessante porque, diferente do que pode parecer, nós que acompanhamos aí a exposição do capítulo 5 aqui do Sermão do Monte, o que está escrito aqui em Mateus 6:1 e que segue essa exposição, não está em oposição ao que está escrito em Mateus 5:16. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que possam ver vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ao invés de se contradizerem, eles se complementam no propósito sábio do Senhor, de ensinar que o crente deveria viver de tal maneira que os homens, ao olharem para ele, ao contemplarem as virtudes de Cristo nele, glorifiquem a Deus, ao mesmo tempo que ele jamais deve fazer essas coisas, brilhar a sua luz, ser sal do mundo, ao mesmo tempo que ele deve fazer essas coisas sem atrair a atenção para a sua própria pessoa e usurpar a glória de Deus. Deus não permite que essa glória devida a Ele seja compartilhada com a criatura, de forma alguma, de forma alguma, de forma alguma. Esse texto realça então aos nossos olhos aquilo que por vezes nós somos levados a perder de vista, né? Por toda essa inclinação da nossa natureza caída, de que a coisa mais importante, que é a questão mais crucial e vital que devemos estar conscientes, é que o supremo objetivo do crente nesta vida deveria ser agradar a Deus e a Ele somente, agradando sempre em todas as coisas. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E aí eu queria te chamar a atenção para esse aspecto da vida do nosso Senhor Jesus, porque é interessante como a própria vida do Senhor Jesus expressa isso. Toda a sua vida foi dedicada à glória de Deus, à glória do Pai, e para o benefício do seu povo. Nós não vemos em Cristo, no seu ministério, qualquer ambição por ostentação, muito pelo contrário, não é? Muito pelo contrário. Em João 8:50, nós lemos: eu não procuro a minha própria glória, há quem a busque e a julgue. É interessante aquele texto que foi exposto aqui pelo pastor, onde Jesus
Em muitos momentos ele procura ocultar-se, procura retirar-se. Mas ele acaba sendo procurado pela multidão. Onde ele está? Aí chegam lá. Mas veja como a própria vida do Senhor Jesus aponta para isso que ele está ensinando e que deve ser aprendido e vivido pelos seus discípulos. Uma vida total, integral para a glória de Deus. É interessante o texto de João 4:34 que diz: disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em... Os discípulos param, preocupados com ele. Você precisa comer, você precisa, senão você não vai conseguir ficar de pé. A ideia é mais ou menos essa, Você precisa parar e comer. Ele indo de ponto a ponto, pregando, ensinando, fazendo bem, cumprindo a obra que Deus lhe dera para fazer. Ele se volta para os seus discípulos e diz: disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E é interessante porque a natureza dessa obra ela é indicada no capítulo 17 da sua oração. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Essa é a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Salvador e Senhor, apontada inteiramente para a glória de Deus e para o benefício do seu povo. Por que nós, às vezes, nos colocamos como cristãos, ou às vezes, professando a fé em Cristo Jesus, destoamos do nosso Mestre, buscando para nós a glória, buscando para nós o olhar dos homens, para que nós sejamos procurados pelos homens, vistos por eles. A vida do Senhor consistiu em agradar ao Pai, a honrar o Pai em sua vida, em todas as áreas, todos os aspectos. A própria vida do Senhor nos ensina como devemos viver nesse mundo e como devemos exercer as nossas obras diante dos homens para a glória de Deus. E a última questão que o texto nos ensina nesse cabeçalho, como um princípio geral, que talvez seja um dos pontos mais cruciais aqui, é que sempre estamos na presença de Deus, diante da face de Deus. Portanto, as nossas obras, quer feitas hipocritamente, quer não, estão diante da face de Deus. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens com o fim de ser vistos por eles. Doutra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Doutra sorte aqui serve como uma partícula explicativa que realça essa realidade de que Deus é esse supremo supervisor, atento a toda a sua criação, e especificamente aqui ao tipo de obras de justiça que os homens praticam, e mais peculiarmente falando, do tipo de obras de justiça que nós praticamos. A parte perturbadora aqui é que
o próprio Deus está atentamente a observar não somente as nossas, ou melhor, a nossa motivação, melhor, não somente as nossas obras externas, mas a nossa motivação do coração ao realizá-las, para recompensá-las ou para reprová-las. Mas o fato aqui é esse: nós sempre estamos diante de Deus, sempre. E isso, irmãos, deve nos impor um temor diligente. Esse temor filial deve estar presente diante de nós. Existe uma expressão que talvez defina e traga clareza ao que nós estamos vendo aqui, que é coram Deo, diante da face de Deus. Eu acho genial a definição que a C.S. Sproul faz sobre isso. Veja o que ele diz: a grande ideia da vida cristã é coram Deo. Coram Deo capta a essência da vida cristã. Essa frase literalmente se refere a algo que ocorre na presença de, ou perante a face de Deus. E para viver coram Deo, é preciso viver uma vida inteira na presença de Deus, sob a autoridade de Deus e para a glória de Deus. Esse é um princípio que as Escrituras nos mostram constantemente, de que Deus vê o homem como um todo. Deus vê as nossas motivações, o nosso coração, aquilo que pensamos em fazer e não fazemos às vezes. Ele vê, Ele sabe. E meus irmãos, eu creio que não há melhor maneira de se viver, de se tentar viver de forma santa e piedosa, consagrados a Deus, do que lembrarmos constantemente desse princípio de que Deus nos vê. Ao nos levantarmos pela manhã, ao nos deitarmos pela noite, lembrarmos desse princípio de que estamos na presença de Deus. Eu acho interessante Lloyd Jones comentando esse texto aí de Mateus, no Sermão do Monte. Ele diz, veja que interessante: não nos prejudica dizermos a nós mesmos, antes de passarmos a qualquer ação do dia, abre aspas, durante todo o curso deste dia, tudo quanto eu fizer e disser, também tentar fazer, pensar e imaginar, será feito sob os olhos santos de Deus. Ele estará comigo, pois vê todas as coisas, Ele sabe tudo, nada existe que eu possa fazer ou tentar fazer e Deus não tenha plena consciência. Às vezes nós nos esquecemos disso. Eu poderia aqui ilustrar de várias formas e maneiras, por determinados pensamentos que temos, e às vezes nós não nos policiamos por eles, não nos entristecemos por eles, não nos arrependemos por eles, e conseguimos conviver e passar o nosso dia com ele como se estivesse tudo bem, como se Deus não estivesse vendo. E veja como é interessante a questão. Às vezes nós articulamos a nossa vida a determinadas coisas constrangedoras ou pecaminosas mesmo, e ocultamos ali, e ficamos bem com isso, porque não foi colocado à mostra dos olhos dos homens. Então nós nos sentimos, ainda bem que o pastor não viu, os presbíteros não viram, os diáconos não viram, os irmãos da igreja não viram, tudo bem. Nos esquecemos de que os olhos principais que estão lá, nós vamos ver
no sermão da noite, essa realidade de quem deve anotar o quê. Somos nós. Deus tem isso anotado e um dia será aberto os livros e o livro. Apocalipse 20, né? Deus vê. Nós nos esquecemos disso e achamos que está tudo bem. E o grande problema é esse: quando achamos que está tudo bem, nós começamos a encenar como os hipócritas fazem. Isso significa, o termo hipócrita, ator. Vamos desenvolver isso mais na frente. Deus vê. Deus vê. Esse senso da presença de Deus deve servir como um repelente para a hipocrisia nata da nossa natureza caída, que constantemente está tentando encenar algo diante dos olhos dos homens, que na verdade nós não somos no íntimo. Deus nos vê. Deus vê. É justamente isso, ou melhor, é justamente por isso, porque estamos diante da face dele, e porque ele nos vê como ninguém mais vê, que ele é o único que pode de fato nos recompensar devidamente. Quando nossas obras forem feitas em Cristo e em sinceridade de coração, para a glória de Deus, como nós vimos na confissão, né? na última exposição aí, nessa sessão última, nós falamos da confissão de fé. Veja, eu vou relembrá-los o que diz a confissão: não obstante as pessoas dos crentes sendo aceitas por meio de Cristo, suas obras são também aceitas por Ele, não como se fosse nesta vida inteiramente puras e irrepreensíveis à vista de Deus, mas porque Deus, considerando-as em Cristo ou em seu Filho, é servido a aceitar e recompensar aquilo que é sincero, embora seja acompanhado de muitas fraquezas e imperfeições. O ponto aqui é que se quisermos viver uma vida plena, como filhos de Deus, nós precisamos aprender a disciplinar o nosso coração quanto a essas coisas. E aqui está o trabalho, irmãos, da nossa vida cristã diária, né? Porque agora nós não temos os nossos pais, né, como o José tem, como o Timóteo tem, que quando os pecados são vistos, eles são tratados ali, eles são disciplinados de imediato, né? E às vezes nós perdemos isso de vista, essa realidade que nós estamos vendo aqui: guardai-vos, e que o Senhor está desenvolvendo aqui. Nós precisamos aprender a disciplinar o nosso coração quanto a essas coisas, porque lá é um campo onde ninguém pode penetrar, ninguém vê, nenhum homem pode ver. Mas nós recebemos poder em Cristo para subjugá-lo, e devemos então trabalhar diariamente nesse processo, instruindo com o Evangelho sobre essa realidade de que Deus vê, aplicando as verdades do Evangelho, sermos disciplinados nesse sentido, atentos ao nosso coração, às nossas motivações. Fazendo isso, então, irmãos, nós podemos esperar, sim, boa recompensa das mãos do Senhor. Às vezes, algumas pessoas nutrem
ideia errônea de que é errado esperarmos essa recompensa da mão do Senhor. Queria desmistificar isso aqui diante das Escrituras. Não é ilegal o crente esperar e contar com isso. Esse interesse que o crente pode nutrir pelos galardões celestiais é o interesse legítimo e é encorajado pelas Escrituras. O que Efésios diz? Aquele que crê em Deus, aquele que tem fé em Deus, precisa crer que Ele é galardoador. Ele é galardoador. Hebreus 11, 22 vai ilustrar essa realidade daqueles que almejavam pelo galardão e agiram nessa vida para a glória de Deus, a fim de alcançar plena recompensa. Veja Hebreus 11, 22, pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus e usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou a própria de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. O fundamento dessa expectativa também está em Hebreus, e que é legítima, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Essa é a base e o fundamento legítimo pelo qual os crentes, quando em Cristo, vivem e executam as suas boas obras em obediência à palavra de Deus, para a glória de Deus, podem aguardar e esperar no Senhor por essa justa recompensa. Irmãos, isso é algo maravilhosíssimo, que nos traz grandes reflexões sobre o que essa vida cristã aqui, ou para onde a vida cristã, tudo que nós fazemos em obediência a Deus, os sofrimentos que passamos para seguirmos, as angústias, as dores, para fazer com que o reino de Deus avance, para fazer com que o nome de Deus seja honrado e glorificado nesse mundo. Tudo isso será sim recompensado. A nossa fé não pode negar essas coisas enquanto caminhamos aqui. E essas coisas, e esse prêmio, ele está garantido em Cristo Jesus. Nosso mediador e salvador. Ponto conclusivo que temos aqui é esse: aqueles então que buscam galardões da parte dos homens nunca poderão recebê-los da mão de Deus. É isso que o texto está dizendo. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Aquele que se empenha e determina a sua vida para alcançar o galardão dos homens, a palavra de Deus fala: você vai receber. Você quer glória dos homens? Você vai receber, mas só essa. É só. Você já recebeu a sua recompensa. Você quer ser aplaudido, quer ser visto, quer ser ovacionado? Pois bem, será. Essa é a paga. O aplauso dos homens, a glória terrena, isso é tudo que terão, diz o texto. Eu quero concluir aqui, irmãos, esse sermão
te levando a pensar sobre a realidade do que temos visto até aqui. E talvez essa seja uma questão muito importante, que é a realidade da vigilância sobre o nosso coração. A vigilância sobre o nosso coração, que diz respeito a fazer o que é bom e fazer o que é justo. A palavra de Deus lá em Provérbios 4 vai dizer: sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, que dele procedem as fontes da vida. Sobre tudo o que se deve guardar. Esse texto ele se alinha, ele se une com as palavras do Senhor em Mateus 6, verso 1: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. Esse é um trabalho, irmãos, que dura enquanto os seus pulmões estiverem inflando, enquanto você estiver respirando. Esse é um trabalho que você tem que estar diligentemente trabalhando, vigiando o seu coração, porque ele é mau, viu? Ele é mau. O ensino bíblico nunca foi sobre não exercer obras de justiça, ou não fazer boas obras. O ensino bíblico não aponta para isso, mas sobre o verdadeiro motivo que nos leva a fazê-las, a realizá-las. Esse é o perigo que cada um de nós aqui estamos expostos por nossa natureza corrupta. Nós podemos, irmãos, fazer praticamente tudo na vida cristã pelos motivos errados. O Senhor vai trabalhar agora isso. Pode dar esmolas, socorrer alguém, aconselhar, pregar. Mas o que? Trabalhar pela motivação errada. Não se engane, o seu coração tem esse potencial de perverter essas coisas para o mal. Isso é orgulho. O orgulho está no centro dessa busca da aprovação dos homens, de ser aprovado, de ser aceito, de receber o selo de aceitação dos outros. O Senhor reprova isso. Mateus 23, 27 a 28 diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente são cheios de ossos mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Irmãos, a única forma de vencer esse anseio por ser visto, aprovado e louvado pelos homens, a única forma de vencer isso é pelo temor do Senhor. Pelo temor do Senhor. Por esse senso de que a presença, os olhos de Deus estão sobre nós. E os olhos do Senhor não suportam ver o mal. Que nessa manhã e que na caminhada da nossa vida cristã, nós possamos expressar a mesma disposição da fala do salmista, que diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Que essa seja a nossa verdadeira motivação.
palavra nesse momento. Vamos orar. Senhor Deus, como a nossa vida, Deus, às vezes pode demonstrar uma coisa, Pai, e quando na verdade no íntimo interior não é nada daquilo. Senhor, nós pedimos a Ti, ó Pai, que o Senhor nos ajude nesse processo de guardar o nosso coração, de vigiarmos o nosso coração, suas motivações, nossos interesses em fazer aquilo que é bom e justo. Pai, nos dê uma disposição santa para isso, porque havendo, ó Pai, uma disposição santa em nossos corações, a Tua igreja prospera, a Tua igreja avança, o Teu povo é edificado, o Senhor é glorificado. Mas, Pai, quando nós somos desviados desse propósito, ó Deus, a Tua igreja sofre, Teu povo sofre, Teu nome é desonrado, a Tua igreja é desonrada no mundo, como temos visto, Senhor. Pai, livra-nos da ambição, do orgulho, da vaidade. Livra-nos, ó Deus, dessa maldição que paira sobre o nosso tempo, Deus, de sermos vistos, de lançarmos nas mídias sociais uma aparente forma de piedade, quando na verdade isso não é uma realidade em nossos corações. Livra-nos, ó Pai, da hipocrisia, de ensinarmos uma vida diante dos homens e outra diante dos Seus olhos. Pai, nos ajude em nossas fraquezas, para que sejamos como nosso irmão mais velho, Cristo, o nosso Senhor. Oramos assim, Pai, pedindo que o Senhor nos abençoe, em nome de Cristo Jesus. Amém.